A cruz estava preparada para você. A cruz estava preparada para mim. Seria eu a ser crucificado. Seria eu a sentir os pregos rasgando a minha carne e quebrando os meus ossos. Seria eu em gritos de agonia naquele dia em que um homem sem pecado, ao seu bom prazer, se entregara, mesmo sendo eu culpado, mesmo sendo você o culpado. Seria nós a estarmos ali? Seria nós a estarmos nu na cruz, tal como a gente veio para o mundo? Seria eu e você a estarmos clamando por misericórdia? Seria eu e você a estarmos naquela cruz, debaixo de um sol escaldante, um sol ardente? Seria eu e você olhando para o céu e dizer: Pai, tenha misericórdia de mim, tenha compaixão da minha alma, tenha compaixão da minha natureza pecaminosa? Seria nós. O que significa misericórdia? Misericórdia, quero. O que significa misericórdia? Misericórdia é mostrar compaixão, perdão e bondade para alguém que está precisando, para alguém que está precisando, necessitando. E se nós nos colocarmos, na verdade, na posição do nosso passado, a gente vai se achar, sabe? A gente vai se encontrar, a gente vai se achar na pele de uma pessoa assim, que precisava de alguém que tivesse compaixão de nós, que tivesse compaixão da nossa alma, que tivesse compaixão da nossa alma pecadora. Quando nós estávamos no nosso passado, em nossa podridão, nós queríamos sim que alguém com bondade se apresentasse para nos salvar, para nos resgatar. Nós estávamos precisando, porque o pecado nos consumia, o pecado roubava a nossa paz, o pecado estava nos asfixiando, e Satanás vinha olhando para nós e dizia: não existe mais perdão para a tua alma pecadora. E quantos de nós já fomos acusados por Satanás? Quantas vezes nós oramos, quantas vezes nós nos prostramos diante da pessoa do Senhor Jesus em oração sincera, e a gente recebia silêncio da parte de Cristo, não porque Cristo não estava recebendo as nossas orações, não, mas porque neste silêncio Ele estava presente e ao mesmo tempo trabalhando, nos moldando. E como a gente não era espiritual, vinha Satanás, vinha o inimigo falando para mim, falando para você: os teus pecados não têm perdão, acabou para você, não existe mais salvação para a tua alma, não existe mais salvação para a tua alma, acabou, acabou, acabou. Misericórdia é ter o coração mole diante do pecado de outrem. Misericórdia é ter o coração mole, o coração sensível, compaixão diante aos erros, às falhas do teu irmão, aos erros e às falhas do teu próximo. É você ter um coração que é mole. Misericórdia é entender a situação da pessoa, e você olhar para a pessoa que está falhando ou que tenha falhado, e você entender que em vez de julgamento precisa do teu auxílio, da tua ajuda. Isso sim, isso é misericórdia. E Cristo está dizendo: vocês desconhecem isso, vocês não sabem o que significa misericórdia. Misericórdia é você entender que a situação que a pessoa está a enfrentar, apesar do tamanho erro, diante daquela situação, é você entender que ela precisa e carece da tua ajuda, do teu apoio, da tua intervenção de forma positiva. É se conectar com a dor do outro, é você chorar com quem chora, é você abraçar a pessoa que pecou e você dizer assim: não estás sozinho, não estás sozinha. Um dia eu também já estava como você, um dia eu também caí em pecado como você, mas a graça me alcançou. Meu querido, nessa atitude milhares de almas são alcançadas. Eu tenho acompanhado o pastor Wilson, a igreja no geral, eu tenho acompanhado nos últimos tempos, faz um mês, testemunho de muitos, ou de alguns muçulmanos
de alguns árabes. E sabe o que eu encontro? Sabe o que eu encontro? Eu encontro algo que nós não encontramos na maioria dos cristãos. E foi isso que os alcançou. Eu estou vendo muçulmanos se convertendo, morrendo por essa palavra, enquanto nós estamos brincando e nos matando. Em lugares onde o evangelho não é permitido ser pregado, as pessoas estão amando essa palavra com a própria vida. Aqueles dos poucos que estão ouvindo essa palavra, eles não estão entendendo, não estão levando como se fosse uma afronta indireta, não. Eles estão olhando para a palavra e dizendo: opa, se for afronta, se for indireta, é a indireta mais direta que a minha alma precisava ouvir. Precisava, carecia da minha atenção. Eu estou acompanhando o testemunho de pessoas que receberam Cristo, pessoas que estão abrindo mão de famílias, pessoas que estão abrindo mão de tudo, suas riquezas. Inclusive até eu acompanhei o testemunho de 2 homens que eram príncipes, que abandonaram tudo. É como se fosse Moisés abandonando o Egito. É como se fosse o apóstolo Paulo deixando para trás toda a sua convicção. É como se fosse Paulo deixando para trás tudo aquilo que ele tinha como precioso para poder sofrer perseguições por amor a Cristo. E algo eu encontrei como base, sendo usado por Deus através dos missionários que estão em esses lugares terríveis, tenebrosos, para ganhar esses árabes e muçulmanos. Sabe o que eu encontrei? Misericórdia. Eu estava acompanhando, e num dos testemunhos, um dos homens que quando fosse para matar, matava sem clemência, sem misericórdia. O homem frio. Esse homem estava acompanhado com suas tropas. E eles pegaram um pastor missionário, e o amarraram. Como é que se chama? Pilar, né? O que sustenta as paredes, pilar. O amarraram num pilar. Betão. O homem amarrado, 200 homens, todos eles armados, com rifles. O que é rifle? São armas. Com os rifles apontados para o homem, e eles fizeram disparos até a munição terminar. O homem que estava amarrado, o missionário que estava amarrado, o único nome que ele proferiu foi o nome de Cristo. E ele ali amarrado, ele disse: todo o meu corpo se transformará em pó. Diante dessas balas todas, mas ele só sentia o pó do pilar caindo sobre sua cabeça, os troços do pilar tomando sua cabeça. Quando parou o som dos tiros, houve um silêncio total. O cheiro das pólvoras estava em torno daquele cenário, em volta daquele espaço. E ele pensou assim: eu estou morto. Mas se eu estou morto, como é que eu estou pensando? Talvez estou pensando fora do corpo. Mas na medida em que ele foi se tocando, ele foi percebendo que ele estava vivo. E percebendo que estava vivo, estava olhando agora para o seu próprio corpo, procurando pelo menos um furo. E ele viu que estava intacto. Os homens que estavam com os rifles, que estavam armados até os dentes, alguns começaram a chorar, outros caíram de joelhos, uns gritaram: bruxaria! Bruxaria! Mas o que leva esses homens para a conversão, meu querido, é aqui onde Cristo Jesus apresenta aquilo que nós não queremos praticar ou usar para salvar. Pelo contrário, nós queremos usar de juízo, de julgamento, o erro do nosso irmão, a base do erro para matar. Não, meu querido, não é isso que Cristo apresenta. Apesar desse homem estar ali, apesar desse homem estar a um passo à beira da morte, algo aconteceu. Sabe o que aconteceu? Não foram as balas só que não o tocaram. É que quando esse missionário, esse pregador abriu a boca, ele falou para todos eles do amor de Cristo. Ele falou para todos eles da graça, da misericórdia, da tamanha bondade que Cristo Jesus tem para com cada um deles.
O chefe desse grupo, ele caiu de joelho, ele questionava, dizendo: eu já matei, eu já executei mais de X pessoa, eu tenho sangue de criança. Inclusive ele contou a história, o testemunho de uma mulher que, quando ele entrou na casa, encontraram a mulher com uma Bíblia, uma mulher na casa dos 21 anos de idade. Ele disse, na hora manipulou e rebentou com o crânio daquela mulher. Mas hoje você está dizendo que o teu Deus tem amor para comigo? Ou estás me dizendo que todo o sangue derramado, todos os cristãos que eu matei, diante do teu Deus ainda se há perdão, há misericórdia? E estes homens que ali estavam, excepto 3 em 200, excepto 3, todos eles aceitaram Cristo como Senhor e único Salvador. Amém? Amém. Não merece glorificar a pessoa do Cordeiro? Então veja, a pessoa do Senhor Jesus está ensinando os fariseus uma mensagem que eles não tinham domínio. A pessoa de Cristo está ensinando para os doutores da lei, para os demais presentes, que eles que não conheciam, que significa o quê? Misericórdia. Mas se vós soubesses o que significa misericórdia, quero, e não sacrifício, vocês poderiam, na verdade, pegar leve e não pesado com os inocentes, porque ele faz menção dos inocentes. Ele está dizendo, vocês julgam porque vocês desconhecem o que é misericórdia. E por desconhecer a misericórdia, vocês não sabem praticar misericórdia, porque se vocês conhecessem o que é misericórdia, vocês teriam praticado a misericórdia. Agora, você precisa entender que misericórdia significa amor. É só inverter o termo. Quando as Escrituras falam que Deus é amor, está dizendo que Deus é misericordioso. E nós fomos chamados para sermos como Ele, misericordioso. Agora veja, meu querido, Deus diante de nós é o Todo-Poderoso. Mas o próprio Deus, apesar de todo o poder que Ele tem, Ele não se permite ser dominado por todo o seu poder, mas sim pela misericórdia. A misericórdia de Deus, o amor de Deus é que domina o poder de Deus. O amor de Deus é que tem o controle de todo o poder de Deus. Mas nós não, nós somos seres pecaminosos, nós somos seres limitados, nós somos pessoas incapacitadas, mas ao mesmo tempo somos as pessoas que se acham, ter em mão o lugar de Deus. Essa é a posição dos homens, dos doutores da lei. Eles haviam sentado em uma cadeira que não lhes pertencia, haviam tomado um lugar que não lhes pertencia, lugar de juiz. Não fomos chamados para sermos juízes, nós fomos chamados para sermos o quê? Simplesmente parecido com Cristo. Só. Então entenda, cada passo que tu deres nessa vida, que não seja um passo marcado ou dado em falso. Não desperdiça cada minuto, cada segundo. Não desperdiça cada avançar do tempo. Não desperdiça julgando. Não desperdiça pegando pesado com quem carece de misericórdia. Saiba aproveitar como Cristo aproveitou. Saiba fazer como Cristo fez. Saiba acertar como Cristo acertou. Essa é a mensagem de salvação.